Livro Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo. De Leon Denis, 1921. Capítulo 3. O lugar da reencarnação. Pergunta: onde o espírito reencarna? Resposta: por toda parte no universo. Todos os mundos são destinados a receber a vida sob suas formas variadas e em todos os graus. Pergunta: por que reencarnamos na Terra? Resposta: porque a Terra, sendo um mundo regido pela lei do trabalho e do sofrimento, é um lugar propício ao adiantamento e ao progresso do espírito em estado inferior. Pergunta: que é a Terra? Resposta: é um dos inúmeros mundos que povoam o espaço, um dos menores pelo volume, porque só tem 10.000 léguas de circunferência, porém grande quanto aos destinos que nela se cumprem. 1. Início da nota do revisor. 1. Com relação às dimensões e distâncias expressas em léguas nas questões 35, 36 e 37, lembramos que esses quantitativos são aproximados e se referem ao conhecimento da astronomia no século XIX. Hoje, com instrumentos astronômicos mais modernos, essas grandezas também são conhecidas com maior precisão. Fim da nota do revisor. Pergunta: a Terra está imóvel no espaço? Resposta: acreditou-se nisso por muito tempo, mas o sábio e infortunado Galileu provou que ela gira em torno do Sol. O Sol é 1.400.000 vezes maior que a Terra e é dela separado por 37 milhões de léguas. Pergunta: como a Terra completa sua revolução em torno do Sol? Resposta: em um período de 365 dias e 6 horas, o que constitui um ano, com uma velocidade de 7 léguas por segundo, ou cerca de 660.000 léguas por dia. Ao mesmo tempo em que se move em redor do Sol, a Terra gira sobre si mesma em 24 horas, o que constitui um dia, com uma velocidade de 6 léguas por minuto. Pergunta: como a Terra e os outros globos se mantêm assim no espaço, isto é, no vácuo, sem saírem da órbita que percorrem? Resposta: por uma força irresistível, que se chama força de atração. O Sol atrai a Terra e os outros planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, etc., como o ímã atrai o ferro. Todos os globos se atraem uns aos outros e se mantêm no espaço, em razão de seu volume e da distância que os separa. Os maiores atraem os menores. Cada estrela é um Sol, os sóis, por sua vez, são atraídos por outros mais poderosos e arrastados, assim como seus planetas e seus satélites, na imensidão sem limites. É o movimento perpétuo na eterna harmonia que constitui o equilíbrio universal. Pergunta: esses milhões de globos, que gravitam assim na imensidão, são habitados? Resposta: uns o são, outros o foram no passado ou sê-lo-ão um dia, é o que se chama a vida universal. Pergunta: esses mundos são habitados por seres superiores, iguais ou inferiores aos homens? Resposta: a ciência atual não pode ainda responder a esta pergunta, mas, segundo as revelações dos espíritos, sabemos que os planetas vizinhos da Terra são habitados, Marte, por exemplo, por seres um pouco superiores a nós, Vênus, ao contrário, por seres inferiores. O Sol é a morada de espíritos sublimes, que atingiram os mais altos graus da evolução e, do alto desse astro, como de um trono de luz, fazem irradiar seu pensamento e sua ação sobre os outros mundos, por meio das transmissões fluídicas e magnéticas. Pergunta: entretanto, certos sábios pretendem que a Terra é o único globo que reúne as condições físicas necessárias à vida e, por consequência, o único habitado. Isto é correto? Resposta: todos os globos que rolam no espaço têm sua estrutura particular, suas condições físicas diferentes, uns dos outros. A vida em cada um desses mundos se adapta a essas condições.
Calculando as distâncias dos planetas entre si, sua massa e sua força de atração, demonstrou-se que suas condições físicas variam segundo sua posição no sistema solar e segundo sua inclinação sobre seus respectivos eixos. Sendo assim, pode-se calcular que Saturno, por exemplo, tem a mesma densidade que a madeira de Eráble, que Júpiter tem quase a da água, que em Marte o peso dos corpos é menos da metade que sobre a Terra, etc. Conclusão: as leis físicas variam em cada um desses globos e as leis da vida neles estão em relação com as de sua natureza íntima. Pergunta: que se entende por mundos rudimentares ou primitivos? Resposta: as moradas das almas novas. A vida ali é simplesmente inicial. São esses mundos inferiores que as antigas religiões chamam inferior, os infernos. Pergunta: poder-se-ia classificar esses diferentes planetas e distinguir os mundos segundo o grau de vida que neles se manifesta e segundo o valor dos seres que os habitam? Resposta: sim. Os espíritos nos têm revelado que há 5 classes entre os mundos habitados ou habitáveis, que giram no espaço, são: 1. Os mundos rudimentares ou primitivos. 2. Os mundos expiatórios. 3. Os mundos regeneradores. 4. Os mundos felizes. 5. Os mundos celestes ou divinos. Pergunta: que são os mundos expiatórios? Resposta: aqueles onde o bem e o mal estão em luta perpétua, onde a verdade e o erro estão sem cessar em conflito, mas onde, na realidade, a soma do mal sobrepuja do bem, esperando que este diga a última palavra na luta. Pergunta: que se entende por mundos regeneradores? Resposta: são mundos de regeneração pela verdade e pela justiça. Assim será a Terra, quando os homens forem mais esclarecidos, mais justos e melhores. Pergunta: quem habita os mundos felizes? Resposta: espíritos que já realizaram uma grande parte de sua evolução e que vivem entre si na harmonia da fraternidade e do amor. Pergunta: que são, enfim, os mundos celestes ou divinos? Resposta: a morada dos espíritos mais elevados e mais puros. Dali partem os missionários espirituais, que Deus envia para levar suas mensagens e sua vontade por todo o universo. Esses mundos sublimes representam os paraísos ou elíseos de que falam as religiões e que todos os poetas da humanidade cantam. Pergunta: a que classe desses mundos pertence nossa Terra? Resposta: aos mundos expiatórios. Pergunta: qual a prova? Resposta: as leis físicas que a regem e as condições de vida dos seres que habitam. Pergunta: como assim? Resposta: a Terra está inclinada profundamente sobre seu eixo, por isso está sujeita a variações perpétuas, que trazem bruscas mudanças de temperatura. A diferença das estações e dos climas e as perturbações atmosféricas fazem da vida humana um combate permanente contra a natureza, a doença e a morte. Tudo isso indica que a Terra é por excelência o planeta da expiação, do trabalho e da dor. Pergunta: mas os outros globos não estão nas mesmas condições físicas e seu lugar não é o mesmo no mundo sideral? Resposta: de maneira alguma. Nenhum desses globos tem o mesmo peso, nem o mesmo volume e não está colocado à mesma distância do Sol que o aquece e ilumina. Nenhum tem a mesma inclinação sobre seu eixo. Júpiter, por exemplo, é de uma fixidez e de um equilíbrio inalteráveis, reina em sua superfície uma temperatura sempre igual. Pergunta: pode-se dizer que na Terra, como em todo mundo expiatório, a soma do mal sobrepuja do bem? Resposta: não se pode duvidar disso. A mais simples experiência da vida basta para comprová-lo. A história nos mostra quantos séculos foram precisos para a humanidade atingir o grau de civilização relativa a que ela chegou. Apesar disso, não se pode negar que o erro ainda obscureça em muitas inteligências, o vício ali oprima a virtude, a força oprima o direito, o egoísmo sufoque o amor.
participar dessa luta, viver nessa sociedade perturbada, sendo muitas vezes a vítima e o mártir, é nisso que consiste o mérito e o progresso para os espíritos encarnados na Terra. Pergunta: que fazer, então, e como utilizar nossa vida neste mundo, para ser um dia mais feliz? Resposta: fazer o bem e aproveitar nossa vida na Terra para progredir, fazendo progredir os outros, de tal maneira que não sejamos mais obrigados a retornar, a não ser como missionário, como guia da humanidade.